Primeira Reis, primeiro livro de Reis, no comecinho da Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 17, a partir do 17. Irmãos, Deus vai falar com você muito nessa noite. E você não vai sair daqui o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Então abra seu coração, receba. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 17. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, tá? Olha aí de lado que eu vou ler um texto um pouco longo para você entender a história, tá? 17, diz assim: Vendo, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguis os Baalis. 19. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando? Diga, até quando? Aí ele diz: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, preste atenção, olha o que ele diz: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e dividimos-no em pedaços. O ponham sobre a lenha, porém não lhes metam fogo. Eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do meu Deus. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. Me acompanhe, versículo 25 agora. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhi para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque são muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou esteja viajando, ou dormindo, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetes, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até a oferta de manjares se ofereceram, porém não houve voz, nem houve resposta, nem atenção alguma. Versículo 30. Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E o povo se achegou a ele. Elias restaurou
o altar do Senhor que estava em ruínas. Diga comigo essa frase: Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Continue. 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Agora pula lá para o 37. Nesse 37 Elias já está orando. Ele diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. E o Senhor é Deus. Até aí. Até aí. Queridos, a coisa mais importante que nós temos na nossa vida é a presença de Deus. Quando o Senhor fez uma aliança com Abraão, ele disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença. Andar na presença de Deus é você decidir colocar esse lugar como prioridade na sua vida. E nessa noite, quando você diz assim: eu quero andar e viver na presença de Deus, você toma uma decisão, que é restaurar o altar do seu coração. Muitos de nós estamos com o altar do nosso coração em ruínas. Perceba que Elias, a primeira coisa que ele fez, antes que o fogo do céu descesse, foi restaurar o altar que estava em ruínas. E o Espírito Santo nessa noite, ele fala para você: filho, eu quero restaurar o altar. Está em ruínas, mas hoje eu quero te ajudar, junto comigo, a restaurar esse altar. Que altar é esse, pastor? Altar aqui na antiga aliança era um lugar que eles faziam para sacrificar um animal como sinal de oferta, de adoração. Hoje, na nova aliança, nós não fazemos mais oferta de animais, sacrifício de animais. Por quê? Porque o sacrifício perfeito já foi feito. O Cordeiro de Deus, Jesus, já morreu. Ele foi o Cordeiro que foi imolado, que foi entregue na cruz do Calvário. Amém? Então, mas na antiga aliança eles tinham essa prática de estabelecer um altar, e aquele altar eles levarem um animal, um novilho, e sacrificar aquele animal como um sinal de adoração e de oferta a Deus. Mas hoje esse altar é dentro de nós. Esse altar de adoração não é mais um lugar físico. Esse altar de adoração é um lugar dentro de você, querido. O altar de adoração que Deus quer restaurar está dentro do seu espírito. Pastor, está em ruínas o altar do meu coração? Tá. É só você olhar. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua vida com Deus? Tem orado? Tem lido a Bíblia? Não, pastor. Tenho não. É um altar em ruínas. É um altar que está a ponto de ser destruído. E quando o nosso altar está em ruínas, nós passamos a cochear entre dois pensamentos. Quando o nosso altar está em ruínas, nós passamos a ter dúvida que caminho seguir, que escolha fazer, que Deus seguir. E a primeira coisa que Elias fez com o povo foi: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Quer dizer isso?
Em outras palavras, Elias estava dizendo: por que vocês estão com uma duplicidade de escolhas? Porque vocês não sabem o que querem. Vocês querem Deus ou querem Baal? Né? Quem era Baal? Baal era um deus, né? Naquela época. Baal era um deus que era cultuado, que tinha sacerdotes de Baal, profetas de Baal. Nesse encontro aqui, vocês viram? Elias foi sozinho para o Monte Carmelo e contra ele vieram 450 profetas de Baal. E ele começa dizendo: olha, por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Vocês não sabem quem é Deus, não é? Se o Senhor é Deus, segui-o, ele diz. Se Baal é Deus, segui-o também. Mas tomem uma decisão. Façam escolha. Amém, queridos? Deus quer que eu e você entenda qual é o Deus que nós servimos. Amém, queridos? Nós não somos chamados a ser um povo de duplicidade. Um povo que não sabe o que quer. Um povo de dois caráteres. Um povo de duas decisões. Um povo que hoje quer Deus e amanhã quer Baal. Baal hoje representa o que, pastor? Representa o mundo. Representa o pecado. Representa a prostituição. Representa tudo que o mundo oferece. Aí muitos de nós, a gente quer Deus. A gente diz: o Senhor é Deus. A gente abre a boca e diz: o Senhor é Deus. Mas com a atitude você está adorando a Baal. Com a atitude você está adorando ao mundo. Você continua pensando como o mundo pensa. Você continua falando a linguagem que o mundo fala. Você continua se comportando como as pessoas de lá fora se comportam. E você passa a ter uma duplicidade de vida. E Deus quer mudar isso de nós, em nome de Jesus. Agora, sabe por que isso acontece? Porque o altar do Senhor está em ruínas dentro de você. Porque você não tem tido uma vida de adoração. Porque você não tem tido uma vida de oração. Porque você tem esquecido a palavra. Você tem esquecido o primeiro amor. E hoje o Espírito Santo chama você que esqueceu o primeiro amor. Que primeiro amor é esse, pastor? Está lá em Apocalipse. Jesus disse assim: olha, eu conheço você, Jesus disse. Eu conheço. Está lá escrito. Conheço você. Eu sei que você é uma pessoa de caráter, uma pessoa boa, uma pessoa que tem discernimento. Eu conheço, mas eu tenho contra você uma coisa. Você deixou o primeiro amor. O que é o primeiro amor? É aquela paixão, né? A palavra é essa mesmo, né? Aquela intensidade de busca que você tinha por Deus quando você conheceu Jesus, quando você entregou a vida para Jesus. Todos nós éramos assim, irmãos. Quando você entregou a vida para Jesus, você não queria perder um culto, você não queria perder você queria ler a Bíblia, você queria estar na oração, você queria buscar, você queria mais. Aí sabe o que tem acontecido? O tempo vai passando e você começa a se alimentar do mundo, porque a nossa falta de fome por Deus reflete que nós estamos nos alimentando do mundo. Tá? A nossa falta de interesse pelas coisas de Deus só reflete uma coisa, irmãos. Pastor, o senhor está batendo muito forte hoje. Não sou eu não que estou batendo não, meu irmão. É o Espírito Santo que está falando com você. Agora, se o Espírito Santo está falando com você, deixa ele falar. Porque quando o Espírito Santo fala com você, ele lhe restaura, ele lhe cura. Amém? Abra-se para o trabalhar dele. Porque olha só, a nossa falta de fome por Deus reflete que a gente está muito cheio do mundo. A gente está muito envolvido com as coisas dessa terra. E a gente não tem tempo mais para ler a Bíblia. Não tem tempo para orar. Ir para a igreja já é na escala de prioridade a terceira, quarta. Não, primeiro, se eu não tiver um compromisso, se acontecer aquilo, se eu tiver bem, se eu não tiver cansado, aí eu vou. Pronto, aí só reflete a sua falta de fome por Deus.
Queridos, e nessa noite o Espírito Santo quer nos dar fome e sede por Ele, queridos. Ele diz assim: eu derramarei água sobre o sedento. Você está num período de sequidão, num período de deserto, que você não tem buscado a Deus, que você não tem orado. Aqueles que buscam a Deus provam as águas. Derramarei água sobre o sedento. Quando você decide ter fome por Deus, você bebe das águas do trono de Deus. Uma vida em sequidão, uma vida em deserto, reflete a falta da comunhão, reflete a falta da intimidade com Deus. E o Espírito Santo quer te chamar para esse lugar. É o que você tem de mais importante, meu irmão, a sua comunhão com Deus. Coisa mais importante da sua vida, me escuta, a coisa mais importante da sua vida é a sua comunhão com Deus. O que você vai levar daqui para a eternidade, e que eu vou levar, quando nós vamos levar, quando cumprirmos os nossos dias aqui na terra, o que nós vamos levar para lá é aquilo que nós construímos dentro de nós, a nossa comunhão com Deus. E nessa noite, esse altar que está em ruínas, o Espírito Santo quer restaurar. Porque só um altar restaurado, ele provará o fogo do Espírito Santo. Somente um altar restaurado permitirá a você não ter mais uma vida dupla, não ter mais uma vida em duplicidade de escolhas, de decisão, de pensamento. Não. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Baal não é Deus. O verdadeiro Deus é Jesus Cristo. Não se engane com o mundo. Não se engane com o pecado. Não se engane com o brilho desse mundo, queridos. A Bíblia diz que o brilho desse mundo nada é, né? Passa. E o diabo muitas vezes coloca coisas tão atrativas para te roubar da comunhão. O diabo, queridos, vai fazer 1000 coisas, criar 1000 situações para te roubar da sua comunhão com Deus. Vai te colocar 1000 funções durante o dia, vai colocar pessoas, vai colocar problemas, vai colocar o que for, para que você não busque a Deus. E aí quando você passa a não buscar a Deus, o seu altar vai se despedaçando, e vai até se acabar, ficar em ruínas totalmente. Mas nessa noite, o Espírito Santo quer restaurar o altar da comunhão. Quando eu estava orando agora há pouco, nesse momento da oração, o Espírito Santo me disse: eu chamo essa igreja ao quarto. Entrarás para o teu quarto. Mateus 6,6. Entrarás para o teu quarto, querido. Você está como está hoje, ansioso, preocupado, desse jeito que você está, porque você está ausente do quarto, porque você não está na comunhão. E hoje você... pastor, mas eu não estou sentindo. Você não precisa sentir. A nossa vida espiritual não é sentimento, é decisão. Eu não estou sentindo que eu preciso me voltar para Deus, não estou sentindo que eu tenho que voltar a ter comunhão com Deus. Você não vive pelo que você sente, você vive pelo que você crê. E crer é uma decisão, é uma escolha. Você decide crer. Amém? Então, Mateus 6,6 diz: entrarás para o teu quarto. Que quarto? O quarto que está dentro de você. Eu não tenho tempo, pastor, para entrar no quarto e ficar orando o dia todinho. Eu não estou falando de um quarto físico de 4 paredes. Você pode estar trabalhando e orar e orando. Você pode estar dirigindo e entrar no quarto. Você pode estar trabalhando e entrar no quarto. Você pode estar cuidando da casa e entrar no quarto. Amém, queridos? Você pode estar fazendo 1000 atividades durante o dia e tendo a sua comunhão com Deus. O
que não pode é você fazer 1000 coisas e nem lembrar que Deus existe. E muitos de nós ainda estamos assim. Você faz 1000 coisas, só lembra de Deus quando a pedra aperta no sapato. Só lembra de Jesus quando o negócio aperta, quando o problema chega. Não, você não é mais desse que tem que se lembrar de Jesus, se voltar para Ele quando o problema chega. Não, Ele quer um relacionamento com você. Amém, queridos? Relacionamento com Deus é o que você precisa. Você não precisa de religião. Religião não muda, mas relacionamento com Deus muda a nossa vida. Então ele diz: entrarás para o teu quarto, porque é lá que eu vou restaurar o altar do teu coração. Vai para o teu quarto, vai orar. Todo dia eu boto lá no grupo da igreja, né? A leitura do dia. Você está fazendo? Estou não, pastor. Pronto, reflete a falta da fome por Deus. Aí o altar está em ruínas. Então hoje você precisa tomar uma decisão. Eu vou ler a palavra, eu vou buscar. Queridos, todo começo de ano a gente faz meta para o trabalho, meta para a família, meta para ganhar dinheiro, meta para não sei o quê. Eu não vejo ninguém fazendo uma meta dizendo assim: eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar, eu vou estar mais firme nos cultos, eu vou para a igreja, vou entrar na escola, vou estudar a palavra. Não. Essa tem que ser a sua primeira meta, meu querido. Amém? Dizer: eu vou buscar mais a Deus nesse ano. Amém? Eu vou ler mais a palavra, eu vou orar, eu não vou perder nenhuma reunião. E aí o que é que vai acontecer quando eu decidir isso, pastor? O fogo vem sobre o altar. Pastor, o fogo vai vir sobre o meu altar? Não, o fogo já veio. Há 2000 anos atrás o fogo já veio sobre esse altar. Lá no cenáculo, o Espírito Santo já desceu como línguas de fogo. Quando você abre a sua boca e começa a orar no Espírito, orar em línguas, você está deixando o Espírito Santo atear fogo no altar do seu coração. O fogo sobre o altar hoje não é aquele que vai cair assim do céu. Ele já caiu, o Espírito Santo está dentro de você. É só você abrir a boca e liberar o fogo. Libere o fogo contra o fogo que está vindo contra você. Pastor, não tenho orado porque é muito problema. É muito problema? É o fogo, é a fornalha, é a alta temperatura que está vindo contra mim. Contra o fogo que está vindo contra você, libere o fogo contra esse fogo. O fogo que está dentro de você é mais forte do que o fogo que vem contra você. Tem um fogo dentro de você, queridos. Olha para mim, vou dizer de novo. Tem um fogo dentro de você. Tem uma labareda dentro de você. Tem uma fornalha dentro de você. Ele se chama Espírito Santo. Pastor, mas eu não oro em línguas não. Vai orar hoje. Vai orar em línguas hoje, se você crer. Vou chamar você aqui na frente, você vai orar em línguas hoje, se você não ora. Porque você vai liberar o fogo que está dentro de você. Porque você não foi chamado por Deus para ter uma vida religiosa, frequentando igreja, assistindo culto. Não, meu irmão. Se eu ver aqui qualquer pessoa assistindo culto, eu pego esse microfone, eu toco fogo nessa igreja. Amém? Porque nós não somos uma igreja religiosa. Não, vou dizer de novo. Nós não somos uma igreja religiosa. Nós não somos uma igreja morta, como tem muitas. E está lá em Apocalipse. Jesus diz assim: olha, tem nome de que vive, mas está morto. Esse não sou eu não. Dentro de mim tem um fogo. E dentro de você também tem fogo. Pastor, mas eu não estou sentindo esse fogo. Esse é o seu problema, você quer sentir.
Você quer sentir, esse é o seu problema. Você vive pelo que você sente, esse é o seu problema. A oração em línguas, o fogo do Espírito não é sentir, não é um sentimento, é fé. Jesus disse assim, ó, olha o que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Ele disse lá em Marcos 15, não foi assim? Aí ele diz o quê? Vamos ler lá? Quem me fugiu agora? Vamos ler lá, para não dizer com as minhas palavras. Marcos capítulo 15. Olha o que está escrito aqui que Jesus disse, que vai se cumprir hoje aqui, ó. Eu vou ler aqui, depois eu vou ler Atos, que é o que vai acontecer aqui hoje. Marcos capítulo 15, capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 16 também. Marcos 16, 16. Olha o que ele diz aí. Quem crê, olha na sua Bíblia. Quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Quem não crê será o quê? Condenado. Aí ele diz no 17: esses sinais hão de acompanhar os que sentem, é assim que está escrito? Os que estão sentindo? Não, os que creem. Quem crê aqui? Então ele diz: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eita glória! Agora vai para Atos dos Apóstolos. Vai lá para Atos comigo. Olha o que aconteceu no capítulo 2. Atos capítulo 2. Diz assim. Atos capítulo 2. Acompanha aí na sua Bíblia. Versículo 1. Atos depois de João. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós aqui, ó, todos no mesmo lugar, amém? Aí ele diz aqui, ó, de repente, diga de repente, veio do céu um som como de um vento e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. Aí o que aconteceu quando as línguas de fogo pousou? Olha o que aconteceu no versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém, queridos? Que coisa linda. Olha o que aconteceu nesse dia. Jesus foi embora. No capítulo anterior, em Atos 1, Jesus foi embora. Ascendeu aos céus. E a grande ansiedade do coração dos discípulos era: e agora? A gente vai ficar só? Jesus foi embora, e agora? Vai ficar só a gente aqui? O que será de nós? Aí Jesus deu uma palavra antes de ir embora: fiquem reunidos no mesmo lugar, porque vai descer sobre vocês o Espírito Santo.
E ele vai descer. E quando ele descer, ele vai encher vocês. Ele vai ser derramado sobre vocês. E vai encher vocês. Vai encher você. Aí hoje ele está aqui, está dizendo isso. Filho, eu trouxe você aqui nessa noite para te encher. Encher de mim. Quando você decide restaurar o altar, eu libero o meu fogo. Quando você decide restaurar o altar, me buscar, entrar no quarto, voltar a um relacionamento comigo, eu libero sobre esse altar o fogo. Amém, queridos? A palavra diz lá no texto de 1 Reis que quando Elias orou, o fogo desceu. O fogo desceu sobre o altar. E todos viram quem era o Deus verdadeiro. As pessoas vão olhar para você e ver quem é o Deus verdadeiro. As pessoas têm que olhar para você e ver que você serve ao Deus verdadeiro. Mas não é tendo uma vida religiosa assim, apática, morta, que as pessoas vão querer servir o Deus que você serve. Viu? As pessoas vão querer servir o Deus que você serve quando você estiver queimando no altar. Quando você estiver queimando no altar, as pessoas vão olhar para você: eita, rapaz, essa menina é diferente. Esse rapaz é diferente, esse homem é diferente. Ele tem um negócio diferente. É a presença do Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo. Os profetas de Baal oraram, gritaram. E não veio fogo do céu. Ou do inferno. Era mais bem feito do inferno, né? Mas quando Elias fez uma oração, o fogo desceu. O mundo não tem o fogo para te incendiar, para te preencher. Amém, queridos? Mas quando você restaura o altar da comunhão, o fogo desce. Para encerrar, ainda aqui em Atos 2, ele diz assim: porque todos ficaram olhando, né, para esse povo, todo mundo orando em línguas. Olha o que aconteceu. Versículo 14, 2,14. Então se levantou Pedro com os 11 e ergueu a voz e advertiu a todos, dizendo: irmãos judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados. Porque eles pensavam que eles estavam todo mundo bêbado. Que eles começaram a dançar e pular. Pensavam que estava todo mundo bêbado. Aí olha o que ele diz: esses homens não estão embriagados. Como estáis pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Aí versículo 16, acompanhe para encerrar. Mas o que acontece é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias. Quem é que está vivendo? Nós estamos nos últimos dias. Olha o que ele diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os velhos sonharão. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Pronto. É isso que o Espírito Santo quer, se derramar sobre você, querido. Amém? Ah, pastor, mas eu já oro em línguas. Vem um novo fogo sobre a sua vida. Escuta o que eu vou dizer a você. A oração no Espírito. A mulher samaritana chegou para Jesus e disse assim: Jesus, eu quero, tome essa água aqui, eu tomo e eu volto a ter sede. Onde é que você tem a água viva? E Jesus disse: eu tenho água viva. Quem beber da minha água nunca mais voltará a ter sede.
mas se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Quando você se entrega ao Espírito Santo, ele faz dentro de você uma fonte que jorra. A oração em línguas é uma fonte que jorra dentro de você. Aquilo não são palavras que vêm na sua mente, são palavras que fluem do seu espírito. A primeira coisa que o diabo diz, olha para mim, preste atenção, vou encerrar para a gente orar. Quando a gente fala sobre esse dom do Espírito, é dizendo assim: você não merece esse dom. Você pecou. Você não merece esse dom do Espírito Santo, não, porque você pecou antes de entrar nessa igreja. Aí deixa eu dizer uma palavra de Deus para você: você não recebe esse dom, nem nenhum dom, pelo seu merecimento. O Espírito Santo, ele não é um prêmio não, para os perfeitos. O Espírito Santo é uma ajuda para os fracos. Pastor, eu estou me sentindo fraco. É falta do Espírito Santo. Estou me sentindo tão fraco. É o altar em ruínas. Se entrega hoje a Ele. Deixa esse fogo descer sobre você, que aí você vai ver como você vai ficar depois. Amém, queridos? Isso nunca é, nem nunca será um sentimento. Eu não estou sentindo, não é sentir, é crer. Agora eu vou dizer uma coisa para você: a única condição para uma pessoa não nascer de novo, uma pessoa não receber o batismo no Espírito Santo, é se ela não nasceu de novo. Viu? Só tem essa, não tem outra não tem outra. Se você crer, você recebe. Quantos creem nessa noite comigo?